Olá, boa noite, meu povo. Mais uma live maravilhosa hoje, hein? Semana passada a gente esteve aqui com o Moacir falando sobre como foi um retiro para ele, como que ele caiu nesse mundo de meditação, de imersão, de olhar para dentro, de cura interior mesmo. E hoje a gente vai ter mais uma live maravilhosa com a doutora Roseli Rossi. Ela é nutricionista integrativa e eu sigo ela há algum tempo já e ela nos traz conteúdos maravilhosos sobre o nosso intestino principalmente. Então, hoje a gente vai falar sobre a conexão intestino-cérebro. É uma live que ela pode trazer inúmeros benefícios para nós, para todos nós. Quem sabe da minha história, eu vou contar daqui a pouco sobre o meu intestino. Então, o intestino, ele é considerado o nosso segundo cérebro. E a doutora Roseli vai explicar isso pra gente de uma forma muito profunda, didática e uma forma que todos nós possamos entender e trazer isso como benefício para a nossa vida. Então, quem estiver aqui, fique até o fim, que a gente vai ter inúmeros benefícios nessa live de hoje. Já vou aprovar aqui a doutora Roseli para deixar ela entrar. Passada eu esqueci de avisar e hoje eu já vou deixar desde o começo. Quem tiver aqui até o fim e se inscrever no retiro hoje vai ganhar uma sessão de terapia comigo. Então, quem fechar o retiro hoje e falar que está na live e acabou de se inscrever, ganha uma sessão de terapia comigo, que pode ser uma constelação, pode ser uma sessão de teta healing, o que a gente quiser. Ok? Oi, doutora Roseli, seja bem-vinda. Oi, boa noite, Fabiane. Tudo bem? Boa noite, é um prazer estar aqui hoje com você, compartilhando essa uma horinha, né? Essa live, Isso. que eu espero que possa ajudar muitas pessoas que precisam, por conta do tema, né? Sim. Tão importante. Sim. É um tema que ele é primordial, né, para todos nós, porque são dois cérebros em ação ali, né, que estão em constante movimento dentro de nós e que a gente tem entre aspas, o domínio sobre eles e a gente às vezes não sabe como fazer, né, isso tudo acontecer e vir ao nosso benefício mesmo, né? Trazendo saúde, disposição, energia e qualidade de vida, né? É isso mesmo. Pois é. Primeiro, eu queria que a senhora se apresentasse. Eu já falei que a senhora é nutricionista integrativa, que traz muitos conteúdos para a gente, que ajuda muitas pessoas, mas conte um pouquinho de quem é. Bom, eu sou nutricionista já há mais de 30 anos, né? Uma apaixonada pela minha área. Quanto mais eu estudo, mais eu pratico a nutrição clínica integrativa, mais eu me apaixono e vejo o quanto ela tem influência sobre a nossa qualidade de vida, sobre a nossa longevidade, sobre o nosso bem-estar. Eu tenho várias especializações, tenho especialização em nutrição clínica funcional, em fitoterapia, em nutrição esportiva, em nutrição ortomolecular e também agora, mais recentemente, iniciei uma pós de gastroenterologia, é a primeira pós de nutrição em gastroenterologia. Olha. Isso porque, diante de todo toda a minha prática clínica, embora eu nunca tivesse um foco de atendimento, né, uma especialidade dentro da nutrição, eu sempre atendi todos que quiseram ser ajudados, né? E eu tenho visto, né, de uma década para cá, uma importância maior, mais estudos correlacionados com todo o nosso aparelho digestivo e daí por diante todo um resto de bem-estar e saúde para o nosso corpo. Então, eu me detive mais a estudar a parte digestiva.
né? Eu acho que hoje eu tenho, na verdade, duas especialidades. Além da digestiva, eu tenho também muitas mulheres que eu atendo na menopausa, que é uma área também que eu gosto bastante. Mas, enfim, e essa questão da gente trabalhar mais a saúde digestiva, a saúde gástrica e intestinal, é muito magnífica, né? É uma coisa assim que jamais a gente poderia imaginar toda a relação que todo aparelho digestivo tem com nossa saúde, que deve ser o ponto de partida para qualquer Sim. objetivo, qualquer patologia, enfim, que você queira alcançar. Então, por isso eu me detenho mais hoje nesse tipo de estudo, né? Para poder ajudar os pacientes. Então, eu tenho uma clínica aqui na Zona Leste, no Tatuapé, atendo eu e minha filha também é nutricionista, né? E nós atendemos aqui e agora possivelmente também atenderemos para o pessoal lá para a Zona Sul, porque todo mundo hoje também busca um pouco mais de conforto, mas também faço consultas online. Que depois Isso. da pandemia, né? Isso foi uma solicitação feita aí pelo conselho, todo mundo, lógico, tinha que ser atendido dessa forma, e isso permaneceu. Então, eu já atendo todo o Brasil e fora do Brasil também. Que legal. É, é importante nessa parte online também, né? Porque ela traz a gente mais próximo, né? Igual alguém acabou de comentar aqui, a melhor nutricionista do Brasil. Então vai ficar preso numa cidade só? Não, né? A gente Ah, precisa expandir aí, né? Então, muito bem. O intuito da nossa live é a gente trazer essa explanação mesmo de como a gente pode trabalhar essa conexão intestino-cérebro. O tanto que essa conexão ela é importante para o nosso dia a dia, para a nossa rotina de uma forma geral, mas o que eu mais gosto de trazer é sobre o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida. Porque eu acho que com isso a gente engloba um todo, né? Se a gente tiver com qualidade de vida, com bem-estar, a gente vai ter saúde, a gente vai estar bem nos relacionamentos, a gente vai estar trabalhando com energia, com disposição. Então, eu acho que a gente faz a vida girar de uma forma mais profunda, né? E nos últimos, posso dizer, uns 2 ou 3 anos, eu venho trabalhando e cuidando do meu intestino de uma forma muito profunda. Eu tenho hipotireoidismo há 18 anos, eu acho, e desde então tudo era culpa do hipotireoidismo, né? O intestino está preso, é por causa do hipotireoidismo. O intestino soltou, é porque eu tenho hipotireoidismo. Tô com dor de barriga não é porque eu comi alguma coisa, é porque eu tenho hipotireoidismo, tipo, como se fosse normal, né? Então, a vida inteira dando culpa pro coitado do hipotireoidismo. Até que há uns 2 ou 3 anos atrás eu comecei a trabalhar de forma mais profunda essa parte da nutrição mesmo, de cuidar o tipo de alimento que eu estou trazendo para dentro de mim, e aí que eu entendi que o hipotireoidismo não tinha culpa de nada, né? Ou tem, que me levou talvez a essa inflamação, né? Mas ele me trouxe essa inflamação, mas ele me trouxe para mostrar, eu digo assim, que ele me trouxe para mostrar que eu devia olhar para mim. E É uma hoje, disfunção, na verdade, né, Fabiane, sem isso, querer te cortar, mas o hipotireoidismo também pode ser ocasionado pelo intestino, né? sim, sim, Então, a gente tem também uma comunicação ali com toda a glândula tireoide. Então, é importante também, às vezes, esses sintomas que você tinha, às vezes até de mal-estar, de mau humor, né, de constipação, tudo isso, vinha também baseada na parte intestinal. sim, Porque a gente sabe que nós podemos não só aumentar o risco de doença autoimune, que seria a tireoidite de Hashimoto, mas também um hipotireoidismo sem ser uma disfunção, né, uma inflamação na glândula tireoide a partir de uma desbiose intestinal. Né? Isso pode sim, ser ocasionado. Eu acho que assim esse tema da live, que na verdade a Fabiane me convidou, acho que foi justamente por conta dessa experiência dela, né, sim, Fabiane?
Isso. que ela é uma seguidora minha e vê eu sempre falando de intestino, de saúde intestinal, eu pego no pé dos meus seguidores mesmo, porque eu sei a importância que tem tudo isso. Aí ela falou, ai, doutora, vamos fazer uma live sobre isso, porque o meu problema, meu estudo, aliás, até a mudança, né? Eu queria que você Sim. colocasse um pouquinho isso para eles, que a mudança de rumo da sua profissão hoje foi até em virtude de você estar estudando e se autoconhecendo para saber toda essa interligação que você tinha entre o seu hipotireoidismo, entre o seu intestino e o seu cérebro, não é isso? Que criou o síndrome do Sim, pânico, né? sim. Eu sou farmacêutica de formação, então há uns 7, 8 anos atrás eu comecei a ter uma crise de pânico e a minha endocrinologista, eu já tinha hipotireoidismo e ela falou, ou você desacelera e diminui o seu ritmo de trabalho, ou você vai ter uma síndrome do pânico mesmo, né? Porque tem a diferença entre a crise de pânico e a síndrome do pânico. Então, eu tinha crises de pânico, o que ia me trazer uma síndrome do pânico. E hoje em dia, e há 7, 8 anos atrás, não se falava tanto na síndrome de burnout, né? Então, hoje eu consigo ver que provavelmente o que eu tinha era um início de burnout mesmo, porque eu já tinha dificuldade de ficar no meu estabelecimento onde eu trabalhava, que eu tinha as farmácias. Então, a gente já vê que era mais puxado para o burnout com crises de pânico, né? E aí eu fui procurar algo que me trouxesse o autoconhecimento, para eu ver o que estava acontecendo comigo, né? E aí eu entrei no curso de coaching, fiz toda a formação em coaching, fiz psicologia positiva, a pós-graduação. E aí eu fui entrando, fiz a pós em neurociência, até que eu cheguei na parte do yoga, que aí foi o que me abraçou de coração mesmo, que foi o que foi juntando todas as pecinhas, né? Farmacêutica, vendendo remédio a vida inteira. Aí eu começo a estudar a psicologia positiva, que é o que nos traz o bem-estar, né? A alegria, a felicidade, o fluir na vida. Aí entro na neurociência, começo a estudar o cérebro ali, aí caio na yoga. Então, e aí eu começo a ver que a cura do nosso corpo, a cura do nosso sistema, de uma forma geral, ele começa no nosso corpo. E o nosso corpo em equilíbrio com a nossa mente, né? Então, a prática de yoga, ela vai trazendo essa... Como que eu posso explicar? Essa modulação, né? Esse estar presente. Tanto que agora o último curso que eu fiz foi terapia informada sobre trauma, que eu até quero que a senhora fale sobre o sistema vago, né? Que traz toda essa conexão, né? Do E corpo, deixa da eu te mente e da perguntar, quando luz. você estava com toda a crise, né, de pânico, que não chegou a ter uma síndrome, porque você tomou providência antes, você teve alterações no seu intestino? Sim, completamente. Tive o intestino irritado. Eu fui em vários proctologistas, fiz vários tratamentos, tomei vários medicamentos. Tem um que ele era super caro, trimebutina, eu acho que é que chama, nem lembro mais. E que todos os proctologistas falavam que era a única coisa que ia melhorar o meu intestino e não melhorava. Então, assim, eu tomava várias medicações, mas eu não mudava a alimentação. E eu não cuidava do meu emocional. Quando eu Exatamente. comecei a trabalhar as duas coisas juntos, alimentação e emocional, eu não Aí preciso a tomar coisa remédio. flui, né? Isso, de vez em quando eu tomo um probiótico. Então, Mas é por assim, isso, é por isso que a gente fala, né, Fabiane, que o nosso intestino é o segundo cérebro. sim, O intestino, ele tem toda uma autonomia para poder trabalhar sozinho, sim, né? Através do nervo vago, a gente tem essa comunicação entre o cérebro e o intestino e o cérebro, que é uma via de mão dupla, sim, mas ele tem toda uma autonomia de percepção. Quando a gente fala percepção, a gente pensa sempre que a pele é o órgão maior que nós temos no corpo, que está em contato com o meio ambiente, que é através dela que nós temos percepções do que acontece no ambiente,
do frio, do calor, do que está em perigo, né, ao nosso redor, porque ela que está em contato direto. Mas não é isso. O intestino, embora seja um órgão interno, ele tem uma percepção de tudo que pode nos causar estresse. Por quê? Porque ele tem dentro dele toda a parte neurológica, de neurônios. A gente tem mais de 500 milhões de neurônios que estão no aparelho digestivo. A gente tem formação de neurotransmissores. E nós temos esse universo maravilhoso que são nossas bactérias, né? Nós temos muito mais bactérias no intestino do que células no corpo. E essas bactérias também regem os nossos comportamentos. Através dessa população que está dentro do nosso intestino, fora toda essa parte de sensibilidade que nós temos através de todos os neurônios, a gente tem esse universo de bactérias que, dependendo da sua formação, da quantidade, da diversidade de espécies, das proporções de espécies que nós temos lá, né, da variedade, nós podemos ter mais saúde, mais absorção daquilo que a gente come, mais bem-estar, né? E também melhora na parte de humor, comportamento, ou não. Se a gente tiver uma alteração na nossa microbiota intestinal que está totalmente correlacionada com os estresses ambientais e também com aquilo que a gente come, então você começa a cultivar mais bactérias ruins do que boa, você começa também a levar essas mensagens para a parte cerebral. Por quê? Porque essas bactérias, elas produzem substâncias que vão chegar através do nervo vago no seu cérebro e podem ocasionar desequilíbrios neurológicos. Então, hoje a gente sabe que os transtornos de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, até doenças neurodegenerativas como Alzheimer ou Parkinson, são provenientes da sua microbiota intestinal, de quanto ou não você tem saúde no seu intestino. Então, essas bactérias é que vão reger, na verdade, tudo que está acontecendo lá no seu cérebro. E, da mesma maneira, se você estiver emocionalmente abalada, como o fato que ocorreu com você, quando você tem um perigo iminente, quem nunca sentiu um medo e um frio na barriga ao mesmo tempo? Né? Quem não ficou com medo e teve diarreia? Ou ao contrário, às vezes o medo, você tem uma prova, você tem um projeto para entregar, algo que te tire do sério, você às vezes fica ou constipado, o intestino para, não funciona, porque eu estou naquele momento de perigo, ou então você tem uma diarreia. Então, por aí a gente já percebe que você tem uma ligação, uma conexão entre esses sistemas. Sistema nervoso central, sistema nervoso entérico, que a gente chama, que é esse sistema que funciona de uma forma autônoma dentro desse universo todo que eu estou dizendo, com as bactérias ali. É interessante a senhora falar isso, que era bem isso que acontecia comigo. Era eu passar qualquer tipo de nervoso, eu podia ir direto para o banheiro, porque o meu intestino ia soltar. E até isso era considerado normal, né? Porque tem hipotireoidismo, então é porque você estressa rápido, fácil, então era normal. Só que chegou um limite do meu intestino não absorver mais, né? As vitaminas, os minerais, eu me alimentava bem, eu sempre tive uma alimentação, entre aspas, boa, sempre comi verduras, frutas, me alimentava assim, claro que tinha os excessos, as outras coisas que não eram boas, mas sempre tive uma alimentação boa, mas a absorção já não tinha mais. Tanto que chegou uma época de eu tomava a vitamina D diária, de 7.000 UI, porque eu precisava repor, né? Isso, o endócrino que passou mesmo. E aí, quando o meu intestino normalizou, minha vitamina D foi lá para o alto. Por quê? Porque eu comecei a absorver o medicamento que eu estava tomando, a vitamina que eu estava tomando.
exatamente isso que acontece. Vamos supor, se o gatilho, se começou, se a causa foi neurológica, se você passou por às vezes uma perda, né? Perdeu alguém, um Sim, ente querido da família, perdeu o emprego. Isso aconteceu muito na pandemia, né? O paciente tem às vezes um assalto, um pico emocional que seja. Isso vai desencadear alterações todo o aparelho digestivo. sim. Automaticamente a digestão dele já fica ruim. Quando você está nervoso, você já tem um tipo de empachamento, você parece que não digere já bem, a comida fica parada ali. Essa é a Provoca sensação que os gases pacientes também, me né? remetem. Exatamente, porque você já tem uma alteração de enzimas digestivas. Fora Sim. isso, a comida chega no seu intestino já de outra maneira. Se você não digere bem, você já começa a ter uma má digestão, principalmente proteica. E proteína mal digerida vai ser alimento de bactérias ruins. Então você começa já ter uma desbiose intestinal, um desequilíbrio da sua microbiota intestinal, já ocasionado pela disfunção neurológica que ocorreu. E aí Sim. você começa então a proliferar mais as bactérias gram-negativas. E elas produzem substâncias pró-inflamatórias. Né? Então, quanto mais proteína mal digerida eu como, mais substâncias pró-inflamatórias vou produzir por essas bactérias. E aí eu começo a ter não só problemas de má absorção, mas também aquela permeabilidade maior intestinal. Né? Então você tem uma ruptura de barreira intestinal e aí todo o que não deveria passar para a sua corrente sanguínea começa a passar, como toxinas, alimentos mal digeridos, proteínas mal digeridas, restos de bactérias, e aí elas vão se alojar em outras partes do seu corpo. E isso pode agravar, por exemplo, um hipotireoidismo. Se você não tem, você pode ficar. Isso pode te dar uma resistência insulínica, ou pode te dar uma esteatose hepática, ou pode agravar o seu problema neurológico, né? Então você pode ficar mais ansiosa, ou mais hiperativa, ou mais depressiva, né? E você vê que é um ciclo vicioso. Sim. E aí, com isso, as suas escolhas alimentares, como é que ficam? Pergunto eu. Você fica ou com medo de comer, que Com eu medo de chega comer. paciente assim, paciente fala, não sei mais o que eu comer, porque tudo que eu como me faz mal. E aí você vê que começa a prejudicar a parte social do paciente. Ele Sim. até tem medo de sair, porque ele nem sabe o que comer, né? Onde ele vai comer, se ele vai ter escolhas, quando ele é convidado. E por outro lado, às vezes, a questão emocional também te leva a fazer mal, escolhas ruins. Né? Ninguém com ansioso ou deprimido vai querer comer alface, né? Às vezes você sente muito mais vontade de comer um carboidrato. Até porque um dos neurotransmissores que são formados de 80% a 90% no intestino é a serotonina. E a serotonina é o neurotransmissor, um dos neurotransmissores mais importantes para produzir bem-estar, melhora de humor, felicidade. Então, se eu não tenho um intestino saudável, se eu tenho já uma desbiose, um descontrole em toda a minha função intestinal, o que vai acontecer? Eu não vou produzir serotonina. E o paciente que não Sim. produz serotonina é um paciente mal-humorado, mais deprimido, mais infeliz, com mudanças de humor toda hora, irritado, enfesado, né? E, consequentemente, agrava também os problemas neurológicos. Aí é aquele que não dorme bem, come mal, não tem rotina e assim por diante. E aí atrapalha nos comportamentos, nos relacionamentos e tudo, Sim, né? O exatamente. Luciano, o Luciano Ferreira está dizendo aqui, eu mesmo estava gastando muito com remédio, fui em busca de conhecimento e passei a comer mais legumes. Então, assim, provavelmente a vida dele mudou também, né? Só através do conhecimento que ele foi buscar, provavelmente deve ter ido no nutricionista, alguma coisa assim. E hoje ele melhorou tudo, né? Sim,
Os enterócitos, que são as células do intestino, eles são renovados a cada 7 dias. Então, vejam bem, mesmo que você tenha uma genética boa, isso e aquilo, se você não se alimentar bem, você vai ter uma alteração na produção dessa barreira intestinal. Ela vai ficando mais permeável, com muco mais fino, e você, além disso, vai alterar toda a sua microbiota intestinal. Então, a relação da alimentação, das suas escolhas alimentares, com a sua saúde digestiva e intestinal e neurológica, porque a gente está falando exatamente dessa conexão, é direta. E o que eu vejo muito é o paciente tampar o sol com a peneira. E muitos médicos, idem, eles vão, fazem um tratamento medicamentoso de primeira ordem. No primeiro momento, você chegou lá, né? Ou porque você está com má digestão, ou porque você está, estou deprimido, estou ansioso, isso e aquilo. É tratamento medicamentoso. O tratamento medicamentoso piora mais a sua microbiota intestinal e com isso você só vai agravando o problema. Agora, a partir do momento que eu começo a fazer melhores escolhas alimentares, eu vou fazer uma renovação do meu epitélio intestinal, né? Melhor, porque eu falei para vocês que essa renovação é cada 7 dias. Então, eu renovo melhor, eu vou ter um muco melhor, né? Que é essa camada que reveste o intestino, uma permeabilidade melhor, uma construção aí, uma repovoação de micro-organismos, de bactérias mais saudáveis, mais convenientes, e com isso eu melhoro minha parte cognitiva, comportamental e neurológica. Então, olha que coisa mais legal, gente. Através do alimento eu consigo isso. Uma coisa puxa a outra. Né? É lógico que eu também tenho que falar que juntamente com isso eu tenho que fazer o exercício físico, que juntamente com isso eu tenho que ter rotina, ter horários, né? Também ajudar a priorizar coisas que são importantes para mim poder me preocupar, né? Isso é importante, fazer tratamentos com essa questão que a Fabiane trabalha, tipo fazer uma yoga, fazer uma terapia, né? Fazer pensamentos positivos, terapia cognitiva comportamental. Isso ajuda demais. Meditação, não é, Meditação. Fabiane? Isso tudo são tratamentos integrados. Por isso que hoje a gente trabalha a nutrição integrativa. A gente trabalha de uma forma multidisciplinar, mas que os profissionais que estejam integrados nessa equipe tenham essa visão. Não achando que a gente só vai tratar sintoma, sem tratar a causa do problema. Então, você tem que puxar o fio da meada e saber por que aquele paciente chegou daquele jeito, o que levou a ele estar daquela maneira. Né? Não é simplesmente dar um antiácido, um prazol da vida, não é isso? Dar um probiótico que, num primeiro momento, nem é indicado, tá? Sim. Contraindicado probióticos na primeira fase de tratamento, né? Porque você piora o quadro de estufamento, de irritabilidade, não pode. E aí, enfim, metendo o pé pela mão. Então, a gente tem que saber como conduzir, ter as fases do tratamento adequado para ter um resultado positivo. É interessante que a senhora falou agora de como o paciente chegou a esse estado, né? Que aí a gente entra muito na parte emocional, né? Eu ia em vários médicos e eles simplesmente iam tratar o meu intestino irritado. Ninguém perguntava da onde veio o meu hipotireoidismo, se era uma síndrome de Hashimoto, se não era. Exatamente. Simplesmente vamos colocar um medicamento para tratar o seu intestino, né? Então, vem tudo isso, né? O Pedro está dizendo aqui, eu sou diabético e associei alimentação e atividade física. Foi o que me ajudou no controle. Exato. Realmente, esse equilíbrio faz a diferença. Eu vejo também, respondendo aí, complementando a pergunta do Pedro, que eu acho que é uma coisa bem oportuna, porque a gente sabe que diabetes hoje é uma incidência muito grande de pessoas ou com resistência insulínica ou com a diabetes.
Assim, o tratamento medicamentoso, já quando você está diabético, não na resistência insulínica, nem sempre, é importante. A gente precisa, às vezes, dar um hipoglicemiante para poder controlar os níveis glicêmicos e insulinêmicos, né? Mas não basta isso. Se você não trabalhar, não tratar uma alimentação adequada, fazer modulação de estresse também no diabetes, que eu vou explicar por quê. Chega uma hora que o medicamento por si só ele não dá conta. Quantos pacientes já chegaram para mim tomando uma quantidade absurda, né, de metformina ou de outros medicamentos super avançados para poder melhorar os níveis glicêmicos e mesmo assim os níveis não abaixavam, níveis de Sim. insulina não abaixavam, níveis de glicose não abaixavam. Mas por quê? Porque simplesmente é assim, toma a medicação e come o que você quer. É mais ou menos isso, né? Ou então tira seu açúcar, ou come seu alimento diet. E tá tudo errado, Tira gente. só Não o é mais açúcar que é o isso. pior, né? É, O tanto que o então, porque carboidrato interfere, eles vêm né? só com isso. Aí você vai comprar um alimento diet, ou quando você olha o rótulo, tem um monte de substâncias químicas, de aditivos químicos. Então, aí o paciente troca 6 por meia dúzia. Ele não Sim. comeu açúcar, mas ele comeu um adoçante, às vezes, que é totalmente contraindicado. Ele comeu um monte de aditivos químicos que, para uma doença diabética que tem um caráter também inflamatório, é totalmente contraindicada e vai prejudicar muito a microbiota intestinal e, consequentemente, agravar um problema psicológico que ele esteja enfrentando, né? Porque quando você está com estresse, você vai aumentar cortisol. E o cortisol é um hormônio que ele faz uma gliconeogênese, ou seja, ele aumenta a tua glicose sem você comer nada de carboidrato. Então você tem uma alteração glicêmica sem comer carboidrato, a partir do momento que você fica nervoso, estressado. Então a diabetes piora muito com quadros também de estresse. Por isso que você tem que trabalhar também modulação emocional, né? Modulação do estresse, gerenciamento do estresse, melhor dizendo, com alimentação, além de fazer o tratamento medicamentoso. Sim. E aí, falando nisso, que entram as práticas integrativas também, né? As pequenas pausas no dia, né? Que eu costumo dizer que tem muitas pessoas que falam assim, Fabiane, mas eu não sei meditar, eu não tenho paciência de meditar. Mas às vezes pequenas pausas no dia de uma pessoa, por exemplo, vamos dizer do diabético, né? Que está com o cortisol alto ali, trabalhando no modo estressante ali, porque o trabalho exige muitas vezes isso, mas pequenas pausas no dia, como tomar um chá, né? Ir lá, fazer um exercício de respiração, fazer que seja uma caminhadinha de 2 minutos, o levantar da cabeça, da cadeira, esticar o corpo, respirar, abrir o peito, já acabou de Tomar um... tomar o chá, né? Que eu falei que Eu vou eu falar digo que o ainda sobre os chá. alimentos que são bons para o cérebro e para o intestino. E, gente, intestino adora chás, viu? Adora. Então, você levantar da sua cadeira, ir lá para uma janela, respirar, tomar um chá, já se É uma alongar, meditação. né? Dar aquela espreguiçada assim, poxa, isso já, né, dá uma oxigenação nos seus tecidos, isso já te acalma. A respiração, Sim, você bem sabe disso, o quanto é importante para nos dar um pouco mais de tranquilidade, né? sim, só eu digo assim que muitas vezes só a prática de respiração consciente e adequada, né? Porque não é só levar o oxigênio para o seu corpo também, que aí vai causar uma hiperoxigenação, né? A gente precisa saber fazer o exercício de respiração, só ele por si só, claro que com alimentação, vai melhorar o nosso intestino, porque ele vai trabalhar essa ligação, né, que a senhora falou, do intestino para o cérebro através do nosso nervo vago, né? Porque Sim. ele vai acalmar o nosso sistema nervoso autônomo, o que vai trazer o equilíbrio, né, do sistema nervoso de uma forma geral, diminuindo estresse,
diminuindo o cortisol, aumentando a serotonina e tudo isso que a própria alimentação já traz pra gente, né? Agora, fala uma coisa, qual é a medicação que consegue estabilizar todo esse equilíbrio, essa homeostase, né? Não, A nível não. gástrico intestinal, a nível neurológico. Então, gente, é o estilo de vida que te leva a isso. Você sabe que teve um estudo que foi feito que eles pegaram para fazer uma experiência, bactérias do intestino de camundongos ansiosos e colocaram essas bactérias no intestino de camundongos que eram mais calmos. Esses camundongos que tinham uma estabilidade emocional começaram a ficar mais ansiosos em virtude dessa inoculação de bactérias ali. Então, olha só como as bactérias determinaram o estado de ansiedade ou não dos camundongos. E é isso que acontece quando a gente tem a questão da depressão, da ansiedade, da irritabilidade, né? Você povoa um tipo de bactéria que te conduz a isso. Então, uma desbiose intestinal te leva à piora de quadros de transtornos neurológicos. Uma Então, coisa vai isso deixa levando a claro. outra, né? Não adianta você ir lá e tomar antidepressivo, não adianta você ir lá e tomar ansiolíticos, que têm enormes efeitos colaterais e podem causar grandes dependências para a sua vida, se você não cuidar da sua alimentação. Se você não cuidar, não fizer boas escolhas alimentares, se você não modular o seu estresse, se você não for praticar uma yoga, ou enfim, fazer uma meditação, ou buscar ajuda para, de alguma maneira, fazer um gerenciamento do seu estresse. E Das hoje, emoções, né? ver aqui em São Paulo, assim, é uma utopia quase você falar para a pessoa, olha, você tem que gerenciar o seu estresse. Às vezes eu vejo que o paciente fica olhando para mim com uma cara de, bom, tá bom, como que eu vou fazer isso diante de você ter que matar um leão a cada dia, né? De toda a situação econômica que a gente vive, de tantos problemas, às vezes, familiares que a gente tem, tararé, com o filho, essa correria, como que eu vou gerenciar isso? Gente, eu acho que assim, acima de tudo, a gente tem que investir em nós e na nossa saúde, ter cada vez mais autoconhecimento com tudo que pode ser bom ou não ao nosso corpo, porque só dessa maneira que você vai ser o melhor pai, a melhor mãe, a melhor profissional, a melhor pessoa para você mesma. Porque não adianta Sim. nada você ser. Você pode até ter talento para ser um profissional de primeira, mas se você tiver com a sua saúde ameaçada, né? Se você tiver com a memória, cognição, começar a ter esses transtornos gástricos intestinais, gente, isso vai te levar a você ter um comprometimento social, no seu profissional, né? Em todos os âmbitos da sua vida. Então, essa parada para você reavaliar, né, o que está ocorrendo com você, quais são os problemas, e buscar ajuda de um profissional, é assim, é o mínimo que você pode fazer por você. Porque eu acho que sem saúde, o que nós somos? E a saúde intestinal, ela está ligada intimamente com o seu cérebro, que é essa a proposta da live, mas com todo o teu organismo, com todos os sistemas. Tudo. Não é? É com tudo. O intestino é um cérebro mesmo e ele está, o cérebro no sentido de ele ter essa autonomia toda, né? Essas bactérias, elas até induzem ao que o que elas querem comer, fazem a gente ter gosto por aquilo, pelo outro, né? Vocês sabem que o fungo adora doce. E ela deixa você mais hipoglicêmica justamente para te aumentar a vontade de doce. Para você ir lá correndo e buscar um doce. E Olha vai só. virar uma bola de neve, né? Que uma coisa Inteligência. vai levando a outra, né? Inteligência de um fungo, gente, que é um micro-organismo. Né? Como ele pode interagir com você e mudar seu comportamento. Ou fazer com que você escolha isso ou aquilo. Por isso que a gente tem que alimentar as bactérias que nos ajudam, não as bactérias que nos prejudicam. E de que forma? Aí vem os alimentos.
Vê se tem mais alguma pergunta, Fabiana, que daí a gente já pula para os alimentos que são importantíssimos a gente falar agora. Não, pergunta não tem, mas tem alguém que falou aqui que é. Cadê? Manda eles ir para uma chácara e ficar um mês, que é uma boa terapia, né? Essas pessoas que estão estressadas aí. E é justamente esse convite da nossa live, né? Para a gente vir participar do retiro, né? Que a gente vai trazer dia 29 e 30 de outubro. Que é justamente a gente vai trazer tudo isso. A gente vai trazer uma alimentação consciente, a gente vai trazer a respiração consciente, a gente vai trazer o silêncio, a meditação, as práticas de yoga e o pensamento positivo. Então, a gente vai englobar o que eu falo que esses são os 5 princípios da yoga. E é interessante, né, que eu gosto muito de trazer nutricionistas para minhas lives, porque a alimentação é um dos princípios do yoga. A yoga ela tem 5 princípios. A respiração, o relaxamento, as posturas, que são os alongamentos que a gente faz, a meditação e a alimentação. Então, olha o tanto que há 5.000 anos atrás, quando foi inventado o yoga, que o yoga surgiu, já vinha se falando da alimentação como uma forma de cura para o nosso corpo. A gente não é capaz de meditar, a gente não é capaz de se conectar com Deus, a gente não é capaz de encontrar a nossa quietude, a nossa saúde, melhorar os nossos comportamentos se a gente não tiver uma boa alimentação. O tanto que isso é profundo, né? Demais, né? Demais. É isso, esse conhecimento, esse autoconhecimento, que eu acho que é super importante. A pessoa tem que ter esse tempo para ela, tem que ser um pouco mais egoísta, né? Falar que não tem tempo para se cuidar, eu acho o tamanho absurdo isso, né? Porque assim, vai caindo no automático. A partir do momento que você vai começando a se sentir bem, você fala, eu não vou deixar de fazer isso. Isso se torna uma prioridade na sua vida, sabe? Eu acho que assim, tudo na vida, você tem que ter disciplina para chegar no objetivo que você quer. Você tem que ter uma meta de vida. E chega uma hora que você fala assim, gente, só é interessante eu viver se eu viver bem, com saúde, sem dor, sem dependência de medicamentos. Agora você vê cada esquina, principalmente aqui em São Paulo, só tem farmácia. E as pessoas saem com aquela sacola imensa. E, assim, um medicamento para poder combater o efeito colateral de outro. E aí eu recebo, às vezes, comentários assim, mas doutora, comer saudável é muito caro. Então, isso que eu ia falar agora. Não é bem assim, gente. Se a gente for numa feira, né, não precisa ser num supermercado, que talvez ali a gente tenha uma qualidade maior, tem todo o imposto que ele paga e tarará, funcionário. Mas se você vai numa feira livre, você tem como buscar alimentos ali saudáveis, alimentos de verdade, com preço mais acessível. Aqui no Brasil, tudo se plantando dá, né? Faça uma hortinha em casa com as especiarias para você. Então, acho que assim, é tudo uma questão de boa vontade e de priorizar. Às vezes, o paciente prefere gastar numa bolsa, num sapato, do que em alimento, né? É bem isso, do que num suplemento, às vezes, que é importante para ele. Então, interessante são valores que de vida, né? Sim, na prática de yoga mesmo, porque uma prática de yoga ela não é um valor barato, não é o mesmo valor que uma academia, por exemplo, né? Então a pessoa às vezes não quer investir na prática de yoga porque fala que não tem dinheiro. Aí a primeira coisa que eu fico pensando, né? Com 2 ou 3 meses que essa pessoa estiver praticando yoga, se alimentando bem, cuidando da sua saúde, ela tira esse dinheiro da farmácia. Não é? Vai gastar bem que uma pessoa gasta de farmácia por mês? Muito! Agora, comprar uma canetinha, né, dessas que estão muito em moda, que é uma fortuna, é muito mais. Tem gente que tira da boca, deixa de comer comida para ir lá e comprar a bendita caneta, né? E acha que com isso vai ser a tábua da salvação. Então, assim, para você que está escutando eu e a Fabiane agora, a Fabiane com o relato dela, com a experiência, com a vivência dela sobre isso que a gente está falando, ela viveu.
né, esse problema, né, que para ela na época foi um problemaço, mas que hoje, pelo entendimento, pelo autoconhecimento dela, ela tirou de letra isso, gente, ela resolveu, ela modulou a tireoide, agora está controlada, a questão neurológica, a questão intestinal, então você tem remissão disso, através da alimentação e modulação de estresse. Você sabe que é ter Sim. remissão e tem gente que fala que isso é crônico, é pro resto da vida, é O mentira, hereditário, né? tá? É O mentira, hereditário. não é? É mentira. Então, você, olha, que está escutando agora, pega a caneta e o lápis e começa a anotar o que eu gostaria que a partir de manhã você fosse lá na feira livre, né? E começasse a prestar mais atenção para poder colocar mais frequente na sua alimentação. É isso que Vamos a, começar? é isso que a Gemi A Kangani gente. está É perguntando. O isso que é mesmo. uma boa alimentação? Então, às vezes, gente, eu falo sempre que a live é algo geral. Mesmo eu falando tudo isso que eu vou falar agora, tem pessoas que talvez determinados alimentos não possam comer, que eu vou falar, porque tem as individualidades bioquímicas. Às vezes, o que é bom para mim não é bom para o outro. Então, quando eu falo que cúrcuma e açafrão são especiarias que não podem faltar para fazer uma microbiota intestinal bacana, tem pessoas que não toleram a cúrcuma, né? Mas que os estudos estão aqui mostrando para nós que tem uma excelente ação anti-inflamatória e que o intestino gosta de cúrcuma, é real o que eu falo para vocês, tem base científica. O açafrão, que é aquele pistilo da flor que custa caro, sabe? Que o pessoal confunde, eles acham que é a mesma coisa e não é. Também, vocês sabem que o nome dele científico é Crocus sativus. Ele modula a ansiedade. Então, olha que legal. A cúrcuma, intestino, o açafrão, ansiedade. Ele dá estabilidade emocional. Então, ele é caro, mas você põe só uma pitada. Não precisa pôr muito, ele já dá um bom efeito, tá? Além de ação antioxidante. Vamos trabalhar mais alimentos mais fermentados. Então, por quê? Porque eles agem como probióticos. Falei para vocês, não precisa probiótico agora no começo. Mas, se você puder tomar um iogurte natural desnatado, quanto mais clean, melhor. Né? Então, vou comprar só aquele que é o leite com fermento, caboclo, lactobacilos, sem açúcar, sem isso, sem aquilo, sem o outro. Se não puder consumir nada lácteo, aí então a gente pode partir para o kombucha, para os chucrutes, que também são fermentados, né? Vamos falar também dos alimentos que são pré-bióticos. Quem é pré-biótico? Pré-biótico são as fibras, que são partes dos alimentos que a gente não consegue digerir, mas que são alimentos importantes para proliferar bactérias boas. Então, as cascas, os bagaços, né, ali estão muito presentes os pré-bióticos. Não jogue fora. Uma coisa importante, mastigação. Se eu não mastigar, eu vou fermentar, hein? Porque esses carboidratos, às vezes, para muitas pessoas que estão numa desbiose importante, vão ser mais fermentativos. Então, eu preciso mastigação boa, né? E aí, Mas, quanto mais, doutora, aí quanto mais ansioso, mais estressado, mais agitado eu tô, mais rápido eu mastigo e mais mal eu então, causo para o meu organismo. e é um exercício a mastigação para você modular o seu estresse. Você tem que comer devagar, não tomar líquidos na refeição e mastigar bem. Então, cereais integrais, legumes, verduras e frutas, aí você vai encontrar todo o universo de pré-bióticos, alimento de bactérias boas. Eu não posso esquecer das castanhas, né, das nozes, da linhaça, da chia. São gorduras que têm uma ação anti-inflamatória, né? Então, isso é importante também, tanto para a parte intestinal, como também parte neurológica. Porque vocês veem que a nozes tem o formato de um cérebro, gente? E não é por menos. Cérebro gosta e tem muita afinidade, até porque a formação da célula dos neurônios é gordura. Então, chia, linhaça, castanha, nozes, gergelim, semente de abóbora,
Tudo isso são gorduras boas, ricas em ômega 3, ricas em vitamina E, que são excelentes também para a saúde cerebral. Melhora toda a comunicação de neurônios. Isso é importante. Chocolate. Não é nenhum sacrifício comer um chocolate 70% de cacau. Ele tem triptofano, que aumenta a produção da serotonina, que está em falta em paciente desbiótico. Olha que E legal. falando nisso, doutora, no nosso retiro a gente vai fazer a meditação do cacau. Ai, que legal. Ela é E além disso, ó, maravilhosa. vamos pensar. Eu aumento serotonina, que você sabe que a serotonina é um neurotransmissor que além de dar esse bem-estar, ela também vai melhorar o peristaltismo intestinal, os movimentos involuntários intestinais. Então, para você que tem constipação, é excelente serotonina. Né? Às vezes, essa falta de serotonina te leva também a criar uma constipação. Então, o Sim. chocolate é um dos alimentos que tem triptofano, que forma serotonina, que vão te ajudar. Além disso, é importante também o abacate, que vai ter magnésio, diminui a ansiedade e melhora o intestino. Vocês percebem que alimentos, tanto o cérebro como o intestino, eles têm vários alimentos que são comuns para a saúde de ambos, né? O que faz bem para o intestino faz bem para o cérebro, né? Olha só que bacana isso, gente. Vai ser bom para os dois. E os vegetais verdes escuros que têm folatos. Ácido fólico é muito importante para a saúde cerebral. Ele está presente no espinafre, na couve, no brócolis. É super importante a gente ter em quantidades adequadas ácido fólico. Quando eu vejo o exame laboratorial lá, vejo ácido fólico 6, 5, falo, esse não come vegetais de nenhum jeito, porque está muito baixo, né? Não dá. Agora, além disso, é lógico, a gente tem que modular o estresse. Para quem já tem problema intestinal, saia, fica longe de bebida alcoólica, cafeína, açúcar, farináceos, alimentos processados e ultraprocessados, né? Cheio de aditivos, corantes, então embutidos, frituras, todos esses alimentos são extremamente inflamatórios que vão prejudicar mais tanto a sua ansiedade, irritabilidade, depressão, como também vão piorar toda a sua microbiota intestinal, que são os alimentos mais inflamatórios. Então, ó, o que faz bem para o teu cérebro e intestino também é verdadeiro o que faz mal para o cérebro e intestino, né? Então, isso a gente tem que ficar muito de olho. E tem alguém perguntando aqui de óleo de coco. Óleo É, de coco é excelente, viu? Ele é uma muita gordura gente falando. boa, muito boa, porque ele é um antifúngico, inclusive antibactericida, e a gente usa bastante o óleo de coco também quando eu tenho desbiose intestinal, principalmente fúngica. Olha que maravilha, gente. Alimentação é tudo, né? Sim. Eu gosto muito, acho que tem até um neurologista, o doutor Paulo Pedro, acho que ele fala muito do MAP, que é a sigla, né, do movimento, alimento e pensamento. E aí eu acho muito interessante porque ele traz isso, e isso nada mais é do que os princípios de yoga, né? O movimento é através dos alongamentos, das posturas de yoga que a gente faz, o alimento e o pensamento positivo junto com a meditação, a respiração. Então, isso tudo vai nos trazer o bem-estar, a qualidade de vida, a saúde de um modo geral. E quando a gente tem tudo isso na nossa vida, é impossível a gente não ter bons relacionamentos, não ter uma conexão com Deus, com a consciência maior. Não tem como a gente ter. Eu sempre digo que a maior farmácia está no nosso cérebro, né? A gente tem uma farmácia gigante dentro de nós e a gente só não sabe usar. E a alimentação vem como sendo essa alquimia, né? Para fazer essa ligação toda, né? Entre o nosso corpo e a nossa mente. Eu acho muito interessante. Eu não falei do chás, falei lá no início que o intestino gosta muito de chás, e os chás também são muito oportunos, né?
tanto para a parte neurológica como para a parte intestinal. Então, entre os chás que eu gostaria muito que vocês tivessem mais hábito de tomar, é o chá de hortelã, que o intestino se dá super bem com hortelã, erva doce, né? O chá de espinheira santa, porque ele aumenta mais esse muco, deixa esse muco um pouco mais espesso, porque geralmente ele está afinado, tanto gástrico como intestinal. Eu gosto muito do camomila para diminuir a ansiedade, do molungu e da melissa para essa parte cerebral, né? Gengibre também é excelente, porque ele age como anti-inflamatório. Posso fazer algumas combinações, assim, um gengibre que trabalha anti-inflamação com erva doce para diminuir gases. Eu uso muito essa sinergia entre as ervas, que é bacana. E não esqueçam de usar muito o alecrim, que é ótimo para digestibilidade. O orégano também é Orégano. sensacional, né? Então, até o óleo de orégano, às vezes a gente utiliza bastante para poder corrigir essa questão fúngica, às vezes, esse excesso de fungo. Então, eu gostaria muito que vocês tivessem essa prática. E também essa questão de fazer uma higiene de sono. O sono é muito importante para modular o seu estresse, para melhorar a questão também do seu intestino, de inflamações. Tudo que a gente estraga durante o dia, o sono tem que ter esse efeito reparador. Então, Reparador. você que às vezes achata esse horário de sono, acha que tem muito mais coisas importantes para fazer do que dormir, né? Gente, tá tudo errado. Tem que ter rotina, tem que ter hora para dormir, acordar, comer, treinar, né? Se exercitar, meditar, praticar o yoga. Então, assim, se você se organizar, dá tempo de De tudo. tudo. Acho que isso é legal, porque você, quando você se sente bem, você tem energia, você tem disposição, você tem vontade de fazer as coisas. E quando você tá ruim, porque você é seu melhor médico, você é o seu melhor avaliador, você sabe quando tá ruim ou não. Então, quando você vê que as coisas vão melhorando, que você tá fazendo já opções, escolhas que estão te levando a ter melhoras, você quer cada vez mais fazer mais Cada coisas vez boas mais. para você. Não, não é? Isso é muito legal. Sim, Então você começa a nutrir seu corpo, seus pensamentos, sua alma, né? De coisas boas, de coisas positivas que vão te levar a ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor e, consequentemente, um multiplicador de informações das quais hoje, tanto eu como a Fabiane, tentamos passar para vocês. Um pouco de um conhecimento, de uma vivência que nós temos no nosso dia a dia, de práticas, de coisas reais que acontecem com os meus seguidores, com os meus pacientes e assim por diante. E elas com as pessoas que a seguem, que têm todo um trabalho juntamente com ela, né? O quanto melhoram em todos esses aspectos. Essa, pelo menos, foi a nossa intenção, né, Fabiane? sim. Trazer um pouquinho desse conhecimento e o quanto a gente pode agregar, né, a, a uma vida mais saudável, né? Uma vida mais disposta, uma vida com mais energia, né? Igual a senhora falou, né? Só se organizar que a gente consegue fazer tudo, né? Mas E muitas vezes como? as pessoas não têm a energia para Não tem. começar, né? É. Mas eu digo que as duas maneiras de começar seriam a alimentação e o silêncio da mente. Então, Isso. assim, se você começar, eu não consigo começar com tudo porque é muita informação, é muita coisa. Faça essas duas coisas. Mude sua alimentação devagarinho, no seu passo a passo, né? Com todo o conhecimento que a doutora trouxe para a gente e pratique o silêncio. É. Então, eu queria te agradecer, doutor. Já são 9 horas. A gente fala que vai fazer uma live de 40 minutos, 50, mas a gente não consegue, né? A É. gente fala, fala, fala. Então, eu queria te agradecer muito por esse momento, por essa oportunidade, por toda essa entrega. E queria deixar o convite para todos que são, pelo menos, aqui de Palmas ou que moram aqui nas proximidades, ou mesmo de São Paulo, que venham para o nosso retiro, né? Nosso retiro vai acontecer nos dias 29, 30 de setembro e 1º de outubro, no final de semana. Então, a gente vai trazer tudo isso que a gente está falando aqui hoje de uma forma profunda, uma forma de imersão.
num retiro mesmo, onde a gente vai silenciar nossa mente, vai trabalhar nossa alimentação, vai trabalhar o nosso corpo, o nosso pensamento, através de práticas integrativas e terapêuticas. Então, fica o convite e o agradecimento. Bom, muito obrigada por essa oportunidade de estar conhecendo mais e mais pessoas, de poder compartilhar um pouquinho das informações, da minha experiência, dos meus estudos, nesse mundo maravilhoso da nutrição, que é cada vez mais ampla e cada vez mais integrativa. Eu vou deixar o último recado para vocês. Escutem a voz do seu corpo, né? Eu acho que esse silêncio que a Fabiane quis tá colocando, é justamente também para isso. A gente tem que escutar, porque às vezes o corpo fala pela gente, às vezes não, ele fala, mas às vezes a gente não dá ouvidos para isso e toca a vida para frente. E aí os problemas só vão aumentando. Eu vou deixar os meus contatos aqui, a gente sabe que 1 hora é muito pouco para falar tanta coisa, né? Muita coisa, né? E para quem precisar de mais ajudas, enfim, eu vou deixar aqui o meu WhatsApp, né? Que eu acho que é um meio mais fácil de se comunicar, que bom, peraí, peraí. Não, o meu WhatsApp 11. é 11 97334 9847. Isso aí. 011 97 334 9847. E o meu contato no Instagram é DRA, doutora Roseli Rossi. Isso tá? aí. Então, para quem precisar de ajudas, eu tenho uma clínica aqui em São Paulo, mas a gente tem um atendimento online, que aí a gente já expande as nossas fronteiras, né? Não tem mais fronteiras, né? Graças a Deus. Não mesmo. A Muito gente pode dar obrigado, aula viu? de yoga online, fazer terapia online, tudo online hoje em dia, né? É Isso isso. é maravilhoso. Tá? Muito Então, obrigada. Um beijo grande para todos vocês. Uma boa noite. E espero que daqui para frente vocês comecem a reavaliar, pensar diferente e se cuidar um pouquinho mais. se cuidar e silenciar. Muito bem, doutora. Muito obrigada, gente. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Terça-feira que vem temos outra live e amanhã, às 6h47 da manhã, temos 7 minutinhos de yoga, um alongamento ali rápido para a gente despertar o nosso dia. Vamos juntos nessa jornada e é isso aí. Boa noite, Boa doutora. noite. Boa noite, pessoal. Tchau. Até. Tchau. Boa noite. Até. Boa noite.